Fala, torcida do Vasco, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, repercussão aí da derrota do Vasco para o Internacional. Vamos aqui com o Jogo Aberto, já deixando os créditos ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Que momento! Que fase! Olha que o primeiro tempo, chuva, campo pesado, jogo meio amarrado, truncado. Mas na segunda etapa, o Inter resolveu ligar o motor, foi pro campo, jogou bem, envolveu o adversário, se defendeu bem. Um outro vacilo, normal, não é? Mas contornou a situação e, no final, 1-0, gol do Wesley, 9 gols no campeonato. Tá muito bem na temporada colorada. E é isso, os caras estavam até cansados da data FIFA, Rocher, Valência, o quem mais? Também o Borré. E tudo bem, tá tudo certo. Vamos ver como aconteceu. Vasco, abre o olho, vai ser parada dura contra o Corinthians e, por enquanto, Inter ali em cima. Roger Machado. O Vasco, mais uma vez, apostava na força de São Januário para sair da má fase e interromper o ótimo momento vivido pelo Internacional. Mas a primeira chance do jogo foi colorada. O Wesley tentou a jogada, a bola desviou em Verratti e ficou com Alan Patrick. Léo Jardim defendeu. Já o Cruz Maltino tentava principalmente pelo lado esquerdo. Matheus Carvalho bateu cruzado. A bola desviou e René salvou. Os dois times foram para o intervalo pedindo pênalti. O Wesley driblou Paulo Henrique e caiu na área. Já Borré, na tentativa de cortar, acertou a mão de Alan Patrick. Nada foi marcado. O Inter voltou melhor no segundo tempo. João Vitor falhou e Borré, cara a cara, parou em Léo Jardim. Aos 20 minutos, Emerson Rodrigues errou o passe e iniciou o ataque colorado. Na sequência, Léo cortou mal e o Wesley bateu de primeira, no canto, para marcar. Imediatamente após o gol, parte da torcida vascaína passou a xingar o técnico Rafael Paiva. E a vaiar alguns jogadores. Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Acaba estourando em alguns jogadores, né? Eu acho injusto. Acho que o Léo é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que não tá à toa aqui, é um jogador que vai ter mercado se ele sair do Vasco. Vejo a mesma coisa o Galdames, é um jogador de nível de seleção chilena, assim como o Puma foi muito vaiado em algum momento. Entrou agora no Uruguai contra a seleção brasileira. O empate poderia ter vindo com o Hugo Moura, que mandou por cima a chance. E quando o Rocher saiu da área para parar Verratti, Felipe Coutinho ficou com a bola e tentou por cobertura. Roger apareceu para garantir os 3 pontos. Fui proteger o Rocher, que também nos protege. Foi um pequeno erro na saída. Sempre nos preocupamos em cobrir esses pequenos erros que podem acontecer. Foi um jogo controlado. Tivemos muito volume no primeiro tempo, algumas oportunidades criadas, mas talvez poderíamos ter tido mais finalizações pelo volume de posse que tivemos. Penso que merecemos o placar que conquistamos ao final da partida. Não tinha perdido ainda em São Januário, acho que desde o jogo contra o Criciúma o Vasco não perdia aqui. E a gente competiu, mas a gente não conseguiu ser feliz nas finalizações. A gente tem que competir, voltar a competir e pontuar, temos que pontuar logo. Temos que quebrar logo essa sequência ruim que está incomodando muito a gente. Essa foi a terceira derrota seguida do Vasco e a terceira vitória consecutiva do Internacional, que não perde há 15 partidas, se isolando assim como o time de melhor campanha no segundo turno do Brasileirão. Com a vaga na Libertadores garantida e a 7 pontos do líder Botafogo, o Colorado sabe que é difícil, mas não deixa de sonhar com o título. Matematicamente ainda é possível, embora a diferença de pontos que nessa rodada diminuiu, é preciso que a gente faça a nossa parte. Não é proibido a gente sonhar, a gente segue trabalhando com os pés no chão, né, e sabendo que a cada vitória, a cada boa atuação, que nos leva à vitória, a gente solidifica um trabalho, e coloca pressão naqueles que estão na nossa frente.
Não contavam com minha astúcia. Gente, eu tô tão emocionada, tão incrédula, porque não parece verdade. 15 jogos sem perder, não teve mais marcha fúnebre aqui no programa. Faz tempo, super de boa, faz tempo. Gostei. Muito tempo. Gostei. No Brasileirão, a última vez que o Inter perdeu foi na rodada de número 23 pro Atlético Goianiense fora de casa. Gol do Hurtado, muito chato isso. Só que como ele fez aqueles 5 jogos atrasados, os 4, não é? Porque já tinha jogado com Juventude, ele criou essa casca de 15 jogos e é impressionante. E Loirão, o número de jogos expressivo, né, de invencibilidade do Internacional, mas muitas vezes você fala assim, são 14 jogos, 15 jogos sem perder, e aí você tem 8 empates, né? O Inter tem 11 vitórias de 15 jogos, são 11 vitórias. Então, assim, fala muito... A melhor campanha do segundo turno. Fala muito, obviamente, do trabalho do Roger e o compromisso dos jogadores. Porque a gente brincou aqui já tem tempo que a gente fez essa brincadeira não é como começa, é como termina. Do Argel Fux, o filósofo. Lembra disso? A perspectiva do Internacional até a metade do ano era péssima. O time não jogava. O momento do Cudê no Internacional era péssimo. Era um time que no segundo tempo ficava com medo de jogar futebol. Agora você vê o Inter jogando, dentro de casa ou fora de casa, tem equilíbrio. Perdendo ou ganhando, os caras jogam igual. Então, assim, tem muito mérito essa união. Vale lembrar a chegada do D'Alessandro também, eu acho que internamente... A liderança que faltava. Fez a diferença dentro do vestiário. Então, parabéns ao Internacional. Agora tem um detalhe, ontem era um jogo perigoso, e falando bem sério, porque os dois laterais que são destaques, o Bruno Gomes, improvisado e que virou lateral direito, tá muito bem, e principalmente o Bernabé, que se não é o melhor, é um dos melhores jogadores do Inter, pelo menos nesse segundo semestre. E eles não estavam disponíveis, suspensos. Então o René, que era muito criticado pela torcida, que era responsabilizado por vários fracassos do Inter, ele voltou à lateral esquerda. Na minha opinião, ele foi o melhor jogador no primeiro tempo do Colorado. O Aguirre, que fez a estreia dele, jogador argentino que veio do Lanús, também não comprometeu ali no lado direito. E o Thiago Maia estava fora, o Fernando só entrou no segundo tempo. Então, ele mudou a característica do time. O Bruno Henrique vem jogando bem, é um jogador que é regular. Então, o Inter ontem pegou esse gramado pesado, essa chuva, um time que está desesperado. São 3 derrotas consecutivas do Vasco, que em algum momento ganhou do Inter na retomada do Beira-Rio. Quando o Beira-Rio voltou a estar disponível para os colorados, o Vasco foi lá e ganhou. Então, ontem 1-0, gol do Wesley, resultado super importante, essencial. Que, Loirão, você falou do Wesley. Acho que é o melhor momento também dele, né? Desde que ele saiu do Palmeiras, com certeza. Eu acho que é o melhor momento dele, assim, porque ele saiu do Palmeiras e não conseguiu jogar bem nos clubes que ele passou. No Cruzeiro, por exemplo, ele não conseguiu jogar bem. No Internacional, parece que ele foi feito para jogar no Internacional. Parabéns, Wesley. O Inter hoje tem uma consistência, o esquema tático funciona, o Roger parece que caiu como uma luva, os jogadores entendem o que ele quer, o time tem apresentado um futebol de muita qualidade. Agora, em contrapartida, quero falar do Vasco também, que estava tranquilo na tabela, tinha uma distância ali para aquele pelotão de trás, de repente perde jogos, o desempenho vem sendo muito ruim, ele não consegue, por exemplo, colocar juntos outra vez outra qualidade, passe, o jeito que ele domina uma bola, mas enfim, eu acho que o Vasco ele tem bons jogadores, mas que não estão funcionando. O coletivo, nesse momento, realmente não produz e defensivamente muito frágil. Defensivamente muito frágil. Eu sei que o torcedor é o maior patrimônio do clube, mas o torcedor também não está ajudando. Né? O torcedor não está ajudando. Quando o Paiva vem na coletiva e fala, o torcedor do Vasco é o torcedor que mais vaia o time numa partida. Citou até o Léo Pelé, que é um dos jogadores mais vaiados do time do Vasco. Nesse momento de oscilação, de sequência de derrotas, o que menos o jogador quer é ser vaiado. O Vasco nunca foi um time que individualmente se destacou até esse momento. O Vasco coletivamente se destacava pela entrega, pela vontade, pelo discernimento de que o time adversário era melhor, então eles corriam muito mais com o adversário, porque tecnicamente ou individualmente, melhor dizendo, você não tem um jogador diferente ali. Você tem um Verratti, que a bola quando sobe ele faz gol, que aliás... No jogo de ontem ele deu umas isoladas assim, né? Teve até oportunidade, mas acabou isolando. Ainda bem que não estava naquela noite perfeita. Né? Teve algumas oportunidades, mas o torcedor do Vasco especificamente é momento de apoiar. Deixa pra criticar, vaiar depois que acabar o campeonato. Agora é o momento de incentivar o time. É que o Vasco chegou a sonhar com pré-Libertadores, se falava nisso. Agora a realidade é a Sul-Americana.
e tá tão perto de atingir aquele número mágico de 45 pontos e não consegue ganhar. Então a torcida fica impaciente. O próximo jogo vascaíno é aqui em São Paulo contra o Corinthians, uma pedreira. Então, E o Inter joga com o Bragantino no Beira-Rio. Mais tranquilo, né? Quer dar uma olhadinha na tabela? Bora lá? Vamos, né? Ainda falta uma partida para completarmos essa 34ª rodada. Hoje o Fluminense recebe o Fortaleza. Aí é importante que o Fluminense, muita gente interessada nessa segunda parte da tabela, nessa partida. E aqui, o Fortaleza, todo mundo olhando também para esse jogo. Lembrando que o Inter, ele abriu 4 pontos do São Paulo, que acabou empatando com o Bragantino, então conseguiu uma distância. Eu acho que isso aqui é importante. Entre São Paulo e Cruzeiro, a gente tem uma grande distância, não é? De 58 para 47 pontos, são 9 pontos, então é muita coisa, né, se a gente for pensar, né? Acabou. Para mim, a briga de pré-Libertadores está aí, ó. Até o Vasco, né? 9 pontos são 11 pontos, é isso? Aqui, 47. 11 pontos, 58, São até o Vasco ali para uma questão de pré-Libertadores ali. O Vasco até, sim, dependendo da próxima rodada, mas o Corinthians que entra na briga diretamente, que se há 2 semanas a gente falava de Corinthians em zona de rebaixamento, lutando para não cair e tudo mais, agora sonha com uma pré-Libertadores. Agora a gente vê que essa briga do título, ela tá bem intensa, porque o Botafogo tinha até uma distância mais considerável, agora são 2 pontos apenas para o Palmeiras. Olha como já mudou o percentual aqui dessa briga, porque o Botafogo ele tem 52,9% de chances, o Palmeiras 41%. Chegou. Olha lá. Palmeiras chegou. Fortaleza 5,3%, joga hoje, se ganhar aumenta ainda essa probabilidade. O Inter tinha 0,2%, agora tem 0,55% de chance, é quase nada. É legal pro vestiário, pro discurso que o Roger faz com os jogadores, mas é quase impossível, né? Ganhar o título, e o Flamengo ainda tem esse 0,29%. O Internacional, o teu Internacional... É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Após protestos, Rafael Paiva vê vaias injustas aos jogadores do Vasco. Temos que ter paciência. Na noite da última quinta-feira, o Vasco perdeu para o Internacional por 1-0 em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a 3ª derrota seguida do Cruz Maltino na competição nacional e a 3ª partida seguida sem marcar gols. Após mais um resultado ruim, os jogadores e o técnico Rafael Paiva foram alvos de protesto em São Januário. Depois do confronto, em coletiva de imprensa, o treinador afirmou que vê as vaias para alguns jogadores como injustas, citando o exemplo de Léo e Galdames. Não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco. Já falei isso algumas vezes aqui. Eu acho que já falei aqui o exemplo do Peck e do Orelhano. Eram jogadores vaiados aqui e um foi o melhor e o outro o terceiro melhor jogador da Liga Americana. A gente sofre muito no Vasco, todo mundo, torcida, staff, jogadores, por essa ânsia que a gente tem que ver o Vasco onde o Vasco merece estar, que é disputar títulos, disputar Libertadores, que é o que a gente fez na Copa do Brasil esse ano, que é tentar disputar uma final. Temos sofrido muito com isso e o reflexo da torcida é vaiar os jogadores, a ânsia de ter jogadores que resolvam o problema. Acho que a gente está em um processo, temos que acreditar no processo do Vasco. Tem que ser passo a passo, não podemos cair esse ano. Temos que brigar por Libertadores, brigar por Sul-Americana, mas temos que ter paciência. O que aconteceu esse ano com a 777, temos que ter paciência e acho que isso acaba estourando em alguns jogadores. Acho injusto, declarou Rafael Paiva. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça, pessoal, de ativar o sininho das notificações também. Já agradeço.